A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, vocês que ainda não é inscrito no meu canal, se puder inscrever, dá aquele joinha, assine o sininho de notificação, deixa no comentário aí, você que já é inscrito, continua visualizando, continua compartilhando, levando para mais pessoas assistir o nosso trabalho aqui no YouTube, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para o teu coração. Quando o Deus Todo-Poderoso, no capítulo 37 de Ezequiel, onde a situação de Israel era uma situação precária, era uma situação difícil, era uma situação complicada, onde o declínio espiritual de Israel era terrível, onde o pecado tinha dominado Israel, e Deus levanta profetas para orientar, Deus levanta profetas para ensinar o povo o caminho certo do Senhor. Até então Israel, com seu declínio do pecado, e Ezequiel ele foi levantado por Deus para mostrar a situação que Israel estava enfrentando naquela época. Ezequiel ele foi um dos que foi levado para a Babilônia na época do cativeiro babilônico, e ele foi levantado como profeta ainda lá na Babilônia, lá no rio Quebar. Deus levanta Ezequiel ali mesmo na Babilônia. Deus mostra a situação de Israel para o profeta. Quando o profeta ele é chamado por Deus, ele é levantado por Deus, mesmo de longe, Deus mostra a situação, Deus mostra o que está acontecendo, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Se nada fica oculto nos olhos do Senhor, Deus também revela aos seus profetas. Ezequiel ele foi levado ainda moço, ainda jovem para a Babilônia, e até então Ezequiel ele não tinha muita experiência com Jerusalém, não tinha muita experiência com Israel, porque ele foi levado menino. As experiências que Ezequiel tinha era sobre o seu pai, que era sacerdote, então ele conhecia muito bem sobre o templo. Ezequiel conhecia muito bem sobre os ritos mosaicos, ele conhecia muito bem sobre o que era sacrifício, ele sabia também o que era adorar a Deus em espírito e em verdade. Observa que Deus levanta Ezequiel para mostrar a situação de Jerusalém. Cada profeta tem sua capacidade, cada mulher de Deus tem a sua capacidade de Deus usar. Deus levanta Ezequiel porque viu a capacidade que ele tinha e sobre o cuidado que ele tinha do templo de Israel. Então a nação de Israel estava viva fisicamente, mas morta espiritualmente. E Deus agora quer mostrar para Ezequiel a situação não somente do povo, mas sim a situação do templo, a situação da glória, a situação da arca da aliança e a situação do tabernáculo e também do sacerdote e dos levitas. Porque quando a glória de Deus sai de Israel, o sacerdote começa a colocar a imagem de escultura, os levitas já não ministravam mais, porque pregassem a presença não dá certo, louvassem a presença também não dá certo, e os levitas sabiam disso. Então a glória do Senhor foi retirada de Israel. Então Israel estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. É a qualidade do profeta. Deus levanta Ezequiel e agora observa que Deus está levantando Ezequiel em espírito. Agora não era mais o corpo físico de Ezequiel que está sendo levado. Deus leva Ezequiel em espírito. Observa que quando Ezequiel ele foi levado em espírito, no capítulo 1 já revela que Ezequiel cai. Quando o espírito é retirado, o corpo físico cai. Então Ezequiel caiu arrebatado. Foi levado o espírito de Ezequiel para um vale profundo. E naquele vale, a Bíblia disse que no vale só tinha ossos. Olha a situação de Israel. Estava formado em ossos naquele vale. E a primeira expectativa do profeta não foi os ossos, foi o vale.
Ezequiel ele andou no vale. Ezequiel não foi para observar os ossos. Ele viu que o vale tinha osso seco, mas a Bíblia diz que ele começou a andar no vale. Ele foi observar o vale. Aí eu aprendo aqui que o profeta, ele não tem que ficar parado, ele tem que se mover, tem que se movimentar. Ah, mas pregador, eu estou vivendo no deserto, aleluia. Mas no meio do deserto, Israel também andava. Ah, mas eu estou no vale. Mas Ezequiel não parou no vale, ele se movimentou no vale. Enquanto Ezequiel estava se movimentando, era Deus dizendo: enquanto tem profeta se movimentando, eu vou usando. Enquanto o profeta se movimenta no vale, eu vou dando palavra, vou dando discernimento, vou dando graça, vou dando unção. Eu creio que você está pegando essa palavra aqui. Talvez você está em um vale, talvez você está em uma situação terrível, igual esse profeta. E a palavra é essa, aleluia. Qual é a tua posição no vale? Você está parado? Você está chorando? Vontade de entregar o ministério? Vontade de entregar, aleluia, a chamada? Ou você está se movimentando? Mas pregador, o que é se movimentar no vale? É orar quando tudo está dando errado. É jejuar quando tudo está complicado. É buscar o Senhor enquanto não está vendo nada. Então Ezequiel está mostrando para nós aqui nessa palavra que até no vale profeta tem que se movimentar. Enquanto Ezequiel estava andando no vale, Deus olha para Ezequiel, glória. Aqui eu aprendo, irmãos, aleluia, isso aqui é profético para você que crê. Quando Deus viu que Ezequiel tinha capacidade de profetizar, ele mandou profetizar. Enquanto Deus vê a tua capacidade no meio do vale, ele vai te usar de forma extraordinária. E aquele que está na bonança, aquele que está numa vida boa, vai dizer o que foi que aconteceu com ele. Está no vale, mas ainda prega, Deus cura. Oh glória, está no vale, mas ainda abre a boca e Deus manifesta a sua glória e o seu poder, porque aprendeu a se movimentar no meio do vale. Enquanto você estiver no vale murmurando, questionando, aleluia, falando coisas que não agradam o Senhor, você vai permanecer não como profeta, mas sim como osso. Pegou? E aqueles profetas, ó que interessante, aqui é forte, aqueles ossos estavam parados, porque osso não se movimenta. Profeta que se movimenta. Então no meio daqueles ossos tinha profeta. Olha, quantos estão dizendo que é profeta, mas quando vem uma prova desiste? Quantos que bate no peito e fala: eu sou maior, sou grandão, mas quando vem a prova desiste, abandona a chamada. E quando Deus viu que Ezequiel estava na posição de profetizar, lançou a primeira pergunta: filho do homem, poderá esses ossos reviver? Quem está movimentando o vale não fica se achando o grandão nem o melhor, dizendo eu posso, eu sei. Quem se movimenta no vale, sabe quem está dando graça para ele no vale é Deus. Sabe quem está dando graça para ele ficar firme é Deus. É Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada. Aí Deus olha para Ezequiel de novo e diz: então profetiza para esses ossos reviver. Então Ezequiel profetizou segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ezequiel no meio do vale, e isso, aleluia, aconteceu um reboliço, e todos que estavam ali, que era ossos, começou a se levantar. A Bíblia diz que foi tão forte a profecia que foi levantado um grande número de exército. Oh glória! Quando você profetiza no vale, irmãos, aleluia, Deus vai levantar um exército de pregadores, uma geração forte, uma geração poderosa para glorificar o nome do Senhor. Se você recebeu essa palavra, deixa no comentário, deixa a sua opinião, deixa seu joinha, inscreve no meu canal, que Deus abençoe em nome de Jesus.